Estamos aqui para mais uma boa tarde a todos os professores, educadores do município de Piraquara e também aos nossos convidados que participarão conosco dessa terceira oficina da nossa semana pedagógica, né? Então, agora nós teremos a oficina 3, com o tema Relação Família-Escola em Tempos de Pandemia, com a mestre Fernanda Luiz, né? Espero que essa seja uma tarde muito proveitosa, que a gente possa tirar dúvidas, refletir e enriquecer o nosso conhecimento, principalmente sobre esse tema, que é um tema que a gente já vem debatendo há bastante tempo no município, né? E agora se aprofundando nas questões e nos estudos nessa semana pedagógica. A Fernanda, ela é doutoranda e mestre pela Universidade Federal do Paraná, especialista em políticas educacionais, tendo como objeto de pesquisa a relação família e escola no campo acadêmico da política educacional. Ela é graduada em pedagogia pela PUC Paraná, foi profissional do magistério na Prefeitura Municipal de Curitiba e também assessora pedagógica de sistemas de ensino. Tem experiência na área da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais, gestão democrática, relação família e escola e a participação da família na escola. É autora e revisora de materiais didáticos e paradidáticos e também atua com a produção intelectual de planos formativos e realização de formações pedagógicas com professores, coordenadores e diretores escolares. E também com familiares em diversas redes municipais e estaduais de ensino em todo o Brasil, né? Então, temos aí o prazer, né, e a oportunidade dessas 2 horas a gente poder contar com a Fernanda conosco. E inicialmente a gente abriremos para que ela possa fazer a exposição, né, do conteúdo que ela preparou para a gente nessa tarde, e depois a gente abre para as questões, né, considerações e perguntas. Eu estarei acompanhando no chat, tá? Então, eu estarei acompanhando, anotando as questões, para posteriormente estar passando para ela, tá bom? Fernanda, seja bem-vinda aí à Rede Municipal de Ensino de Piraquara e fique à vontade, tá bom? Obrigada, Jô. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Com muita alegria que a gente inicia essa terceira live, a terceira oficina da Semana Pedagógica de Piraquara. Deixa eu só tirar a Jô da tela. Então, a gente tem muita alegria, muita esperança de que dê tudo certo, esperança de que a gente possa fazer boas reflexões. É claro, como com todos os professores que fizeram as suas lives até o momento, a gente não tem a pretensão de trazer respostas prontas, de trazer uma receita de bolo, né, para resolver todos os problemas, porque a gente tá junto nesse desafio aí na pandemia, do ensino remoto, que a gente não se preparou para que isso acontecesse, né? Para que a gente pudesse dar prosseguimento ao processo educativo na escola. Eu vou pedir para a Jo, então, colocar os slides na tela, para que a gente possa iniciar a nossa conversa sobre esse tema que é tão desafiador, que é a relação família-escola. Por si só, ela já é um desafio, a gente estando na escola é um desafio, de forma remota ela se torna um desafio maior ainda, né? Para trazer essas famílias para perto do processo educativo, para convencer as famílias a participarem desses processos. Então, eu acho que a gente pode pensar bastante e também fazer a autocrítica sugerida pela professora Rita na abertura de ontem, né? Então, pensar o que a gente tem feito, que aberturas a gente tem dado para as famílias, quais as oportunidades que a gente tem dado para elas, quais acessos à informação que a gente tem proporcionado,
né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso, tá? Vou só autorizar aqui os slides, Jo. Para você compartilhar os slides para mim. Aí. Se vocês puderem me contar lá no chat se estão vendo os slides, eu agradeço. Eu estou vendo aqui que alguém disse que o meu áudio está um pouco baixo. Deixa eu tentar aumentar o som. Aí me digam. Me digam se melhorou. Ótimo. Alguns estão dizendo que está ok o som e outros estão dizendo que está muito baixo. A gente fez os testes aqui, mas sabem como é toda essa questão da tecnologia, né? A gente faz todos os testes e daí chega na hora e não funciona. Esse é o perrengue de todos os professores nesse desafio aí. Me contem se melhorou. Jóia. Estão dizendo que está melhor. Eu vou dar prosseguimento, então. Qualquer problema, vocês vão me avisando, tá bom? Então, dando continuidade, né? A gente tem esse desafio aí para falar sobre a relação família-escola em tempo de pandemia. A Jo já me apresentou, então eu estou no doutorado agora, então eu continuo fazendo as minhas pesquisas sobre a relação família-escola. É um tema que ele traz muitas questões, muitos problemas na escola. Como professora, eu também vivenciei esse desafio, essa questão. E pensando nessa oficina de hoje e somada à fala da professora Rita Coelho de ontem, eu pensei muito sobre um texto que eu tinha lido, que é sobre empatia, né? Sobre o quanto a gente utiliza essa palavra para resolver ou para tentar resolver alguns problemas na escola, e a gente não para muitas vezes para pensar o que ela significa. Será que ela realmente funciona, né? Será que ela realmente tem os seus efeitos na prática da escola? Eu estou aqui vendo o chat, continuo vendo o chat, e ainda estão dizendo que o som está ruim. Eu vou tirar o fone, daí vocês me dizem se melhora. Me digam se melhorou o som. Melhorou? Me contem do som. Estão ouvindo? Ouvindo bem? Daí vocês têm que olhar os dispositivos também de vocês, porque a gente tentou todas as formas aqui já. Jóia. Então, a maioria está me dizendo que está ok. Então, eu vou tirar e vou usar o microfone do dispositivo mesmo. Então, continuando. Quando eu fui pensar nessa oficina, pensei nessa questão da empatia. A gente sempre fala muito sobre empatia na escola, muitas formações que eu fiz em alguns municípios, a gente sempre usava essa solução, né, de ter empatia pelo outro, de ouvir, de se colocar no lugar do outro. E aí, com esse texto que eu li recentemente do professor Clayton, ele é um professor da rede estadual lá de Minas Gerais, e me fez pensar muito sobre isso. Jô, pode passar.
o slide. Então, o título lá, ele já diz, né? Educador, mais empatia, por favor. Mas será que ela é suficiente? Será que é bom a gente pensar só na empatia como uma solução de problemas? Né? Então, pensando assim, a palavra, a empatia, ela tem sido frequentemente usada, em especial na relação família-escola, de se colocar no lugar da família, de pensar como a família. É claro, a gente é família também, muitos de nós também têm filhos, eu também tenho uma filha na rede estadual de ensino, sim, eu sei como é ser família, mas eu também sou professora. Então, será que eu realmente consigo me colocar no lugar de todas as famílias, pensando em todas as diferenças que elas apresentam, né? A gente sabe que empatia significa, em princípio, se colocar no lugar do outro, e na educação, em especial na escola, foi colocado muito em pauta isso, né? Nos discursos, nos sermões, principalmente para pensar nos conflitos ali dos estudantes, ou entre estudante e professor, e existe essa necessidade da gente pensar pelo outro também. Ela é necessária, a empatia é necessária, né? Para evitar essas atitudes ofensivas, indiferentes, e etc., e pensar na compreensão e no diálogo, combatendo essas injustiças que porventura possam acontecer na escola, em todas as relações humanas, e solucionando os conflitos, né? Pode passar, Jô. Então, só para conceituar, né, um pouco esse termo da empatia, ele é estudado, esse termo, essa postura, ela é estudada pela psicologia, pela filosofia e outras áreas do conhecimento também, que tem cumprido um papel importante, né, da gente pensar como o outro se sente. Mas não é tão simples assim, né, quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, tem mais complexidade aí do que a gente imagina, né, e talvez possa ser difícil a gente realmente atingir o lugar do outro, pensar como o outro, porque a gente tem outras experiências, outra personalidade, outras questões que permeiam a nossa vida, que mesmo que a gente pense no sentimento do outro, vai ser muito difícil a gente pensar como ele. É como o Frei Beto, quando ele fala sobre o Paulo Freire, quando ele fala sobre a teoria de Paulo Freire, ele diz, né, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, aonde eu pisar é que eu vou pensar, né? Então, se eu não pisei no mesmo caminho da família, que a família teve, ou o meu colega teve, dificilmente eu vou pensar como ele, né? Então, será que é mesmo possível se colocar no lugar do outro? E se eu conseguir sentir o que o outro sente, perceber o que ele percebe, eu ainda serei eu mesmo, ou eu serei o outro, né? Que tipo de experiência, de sensibilidade, que tipo de memórias que a gente precisa acessar do outro para levar até as últimas consequências esse conceito da empatia, né? Pode passar, Jô. Aí, esse autor desse texto, ele coloca uma fala da Djamila Ribeiro, que ela traz a importância da construção intelectual, ética e política para a gente poder ter empatia. Então, a gente tem que pensar para além dos sentimentos, para além daquilo que a gente pensa que é o lugar do outro. Qual é o contexto social daquela família, qual é o contexto histórico, em quais condições ela vive, quais são os seus pensamentos, quais são os seus percursos, e isso é muito difícil da gente saber, né? Então, para a gente pensar, daí quando a gente pensa na relação família-escola, o desafio é maior ainda, né? Qual o caminho que a gente deve seguir? Que perspectivas que a gente pode desenvolver na escola, nesse contexto, para contribuir com uma educação que potencialize, que efetive práticas solidárias e, em especial, emancipatórias. Que se a gente for pensar na função social da escola, é isso que a gente busca, emancipar esses sujeitos, né? É fazer com que eles, de novo, falando em Paulo Freire, que eles sejam autores da própria história, que as famílias sejam capazes de acompanhar, de ser corresponsáveis nesse processo educativo que é tão importante na formação do sujeito. Né? Pode passar, Jô. Então, para a gente pensar a partir de um outro olhar, para além da empatia,
Eu gostaria de frisar aqui que eu não estou demonizando o sentimento de empatia, pelo contrário, ela é fundamental para as relações humanas, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa pensar um pouquinho além da empatia, é pensar no lugar do outro, mas também compreender o outro como diferente da gente, como ele tendo um outro olhar, e que não tem certo ou errado. É como aquela figurinha que a gente vê na internet, que é o número 6 escrito no chão, e um está de um lado, um sujeito está de um lado e o outro do outro, e cada um diz um número. Eu estou vendo 9, você está vendo 6. Trata-se só de olhares diferentes, trata-se de percursos diferentes. Então, por isso, a gente precisa pensar também no conceito de alteridade, de pensar o outro como diferente. Então, a partir disso, pensar propostas que visem também tensionar o entendimento do que há de diferente no outro, porque a gente sempre usa aquele discurso de todos somos iguais. Nós não somos todos iguais, nós somos iguais como cidadãos, como pessoas de direitos sim iguais. A gente sabe que a desigualdade no Brasil não permite isso, que a gente não seja totalmente iguais, né? Mas que, em essência, a gente também não é igual, nós somos todos diferentes, nós temos configurações familiares diferentes, maneiras diferentes de educar os nossos filhos, e não existe certo ou errado. O que a gente precisa garantir é a segurança e a educação da criança, mas existem formas diferentes de fazer isso, né? E pensar também em oportunidades de reflexão e uma dinâmica cotidiana reveladora do contrário. Pensar, então, que o outro é diferente, né? Todos nós temos uma forma de pensar e de ser. E aí, a Mafalda, como sempre traz uma elucidação para a gente, uma ilustração, né? Ela tá ali, não sei se dá para ver bem, mas ela tá ali curiosa como ela é, né? Ela tá passando ali pelo balcão da sala e ela vê um óculos, e é o óculos da mãe dela. Quando ela coloca o óculos, ela vê a plantinha que está na frente dela ali toda torta, e aí ela diz lá para a mãe dela: toma, se essa é a tua visão do mundo, acho que a partir de hoje eu tenho muito a te perdoar, né? Porque a mãe dela vê as coisas diferentes. É claro que é só uma metáfora, mas ela experimentou olhar o mundo pelos olhos da mãe dela e é tudo meio torto. Quando a mãe dela coloca os óculos, ela consegue ver tudo certo, porque ela tem essa necessidade de usar o óculos. Então é de pensar, será que se eu olhar o mundo com o olhar do outro, eu vou ver o mundo do mesmo jeito? Será que se eu olhar o mundo com o olhar da família, eu vou conseguir olhar o mundo do mesmo jeito que eu vejo hoje? Provavelmente não, porque são histórias diferentes, né? Pode passar, Jô. Então, o reconhecimento dessa diferença, a gente pressupõe a diversidade a partir da alteridade, compreendendo que a dimensão é imensa do que é o outro, né? Existem muitos aspectos que constituem o outro. E pode ser uma concepção que nos ajude a superar essa ingenuidade que a gente tem, a superficialidade, que muitas vezes ela se torna nociva, né? Que ao mesmo tempo que expressa o agravamento da crise que a gente tem vivido, de individualismo, de não olhar para o outro, em que a gente se encontra, isso também pode contribuir para o agravamento dela, né? Então, pensar só no sentimento do outro, dessa forma superficial, isso certamente agrava essa crise de não olhar para o outro como diferente, né? Pode passar, Jô. E aí, retomando, né? Quando a gente olha a relação família-escola, são mais desafios ainda, né? Porque a escola, apesar de ser composta por sujeitos diferentes, nós somos todos profissionais da educação. A gente tem histórias diferentes, formações diferentes, mas nós estamos numa escola, e naquela escola existe uma cultura ali dentro, né? Existem relações mais ou menos iguais. A questão é que quando a gente fala das famílias, é que são várias culturas diferentes. Várias outras culturas mais parecidas com a minha, menos parecidas com a minha. Então, a gente não pode, de maneira alguma, medir a relação da família ou entre a família com a mesma régua da nossa, né? Então, nós temos a nossa história, nós temos a nossa forma de ver, educar e viver, como mães, como pais, como madrastas, enfim, como familiares,
e a outra família tem a forma dela de viver, de educar e de acompanhar o seu filho ou a sua filha. Pode passar, Jô. Aí quando a gente está na escola, a gente dá de cara com a nossa obrigatoriedade de incluir a família, seja ela como for, no processo educativo da criança. Então, a gente tem desde lá da Constituição Federal, que prevê o direito à educação como direito de todos e dever da escola e da família, que a escola é representante do Estado nessa obrigação. Então, a gente não pode fugir disso, nós temos essa coparticipação, essa corresponsabilidade. Aí, mais à frente, na mesma lei, na Constituição Federal, a gente tem o artigo 227, que é dever princípio da família, mas tem que ter a colaboração da escola e da sociedade como um todo, e isso é reafirmado lá na Lei de Diretrizes e Bases, lá no segundo artigo, também quase que uma reescrita do artigo 205 da Constituição, também reafirmando essa obrigatoriedade, e os outros artigos da LDB, que reafirmam a obrigatoriedade da escola de articular essa relação com a família e dos professores e professoras de colaborar com essa relação. Então, toda a ação com a família tem que ser pensada a partir da escola, ouvindo a família. Então, a primeira obrigação de se relacionar com a família é sempre da escola. A escola precisa proporcionar, a escola precisa chamar, convencer, e os professores participarem disso, né? Então, a gente tem, como profissional da educação, esse arcabouço que nos assegura e nos obriga a trazer a família para perto do processo educativo da criança. Pode passar, Jô. E aí a gente tem, em meio a essa pandemia, além de tudo que a gente está vivendo, do medo que a gente tem de ser infectado, de perder um familiar. Claro, todo mundo aqui certamente já perdeu alguém ou já ouviu dizer que alguém perdeu. Então, além de tudo isso, de todo esse contexto político do país, e do mundo, né, todo esse contexto pandêmico que a gente vive, a gente ainda tem esses desafios no nosso trabalho, né, que ali eu elenquei só alguns que todos vocês já sabem, né? A invasão da privacidade dos professores e professoras e também das famílias, ou seja, quando a gente saía de casa para ir para a escola, era a gente que ia até a escola. Aquele é o espaço privilegiado de construção de saber, de socialização, e hoje a educação formal está entrando dentro da nossa casa, né? Está visitando a nossa sala, visitando o nosso quarto, escritório, cozinha, onde a gente puder fazer acontecer esse processo. Então, existe essa invasão de privacidade, tanto nossa como profissional, quanto das famílias também, quando precisam abrir a câmera para mostrar a criança, para a criança poder participar, né? Além disso, tem essa confusão da vida laboral com a vida pessoal, porque todo mundo aqui que precisa dar aula, precisa trabalhar de forma remota, sabe que a gente trabalha um pouco, daqui a pouco a gente tá indo lá lavar roupa, lavar louça, fazer um almoço, arrumar a cama, fazer alguma coisa dentro de casa, para poder continuar com a nossa rotina. Então, existe essa confusão, né? Hora de trabalho, hora de fazer as coisas em casa. Então, a gente tem também essa confusão, que também gera estresse, né? Gera uma exaustão. Também a gente precisa pensar na escuta dos estudantes e das famílias. Será que isso está acontecendo? Será que a gente não abre esses canais de comunicação só para falar? Será que a gente escuta? Será que a gente tem ouvido a família também? O que será que ela tem a dizer? Muitas das famílias, como a professora Rita falou ontem, que é muito importante, muitas das famílias já são ausentes. E muitas continuam ausentes, né? Então, o que elas têm para dizer? Será que a gente foi procurar saber o que elas têm para falar para a gente? Né? É um desafio. É sempre um desafio. Isso não é novo. Não é a pandemia que causou isso. Só, eu acho que sublinha mais o problema e evidencia mais as desigualdades, né? E aí a gente também precisa pensar na garantia do direito à educação. A gente precisa continuar, como profissional da educação, garantindo esse direito para as crianças e para os estudantes.
Como é que a gente faz isso, né? E aí, para além disso, ou paralelo a isso, a exaustão e a preocupação de algumas dessas famílias sobre o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Então, será que ele está aprendendo, mas ele não está socializando com ninguém? Mas não é a mesma coisa? Eu não sou professora, como que eu vou ajudar? Às vezes, até a gente mesmo sendo professora com criança em casa, a gente não consegue fazer o mesmo papel da professora na escola. Então, imagine aquelas famílias que não têm esse conhecimento para fazer. E nem é papel dela o conhecimento sistematizado, né? Esse é o nosso objeto de trabalho. Pode passar, Jô. E aí, para a gente pensar, né? Nunca na história a relação família-escola foi tão necessária. A gente sempre buscou isso de alguma forma, mais ou menos, mas agora ela é mais necessária ainda, né? E, de novo, indo ao encontro do que a professora Rita comentou ontem, de que as famílias hoje estão sendo as mediadoras desse processo educativo, né? Só que todos nós, professores, diretores, coordenadores, qualquer profissional, as famílias, todos nós estamos passando por profundas transformações nesse momento de isolamento físico, né, social, que a gente está tentando manter a aproximação social através das lives, desses canais tecnológicos, mas nem todos têm acesso, nem todos podem fazer o que a gente tem feito, né? E houve uma transformação generalizada. E transformação, ela não é necessariamente boa, ela também pode transformar para o mal, né? Não tem transformação que seja só boa ou só para o melhor, né? Existiram aí também outros tipos de transformações em todos os âmbitos das nossas vidas que não foram assim tão boas. E o processo educativo é um deles. A gente tem tentado ao máximo fazer que isso aconteça, mas não é, talvez não seja o suficiente. Porque como que vai ser quando essas crianças voltarem para a escola, né? A gente tem dado todo o nosso coro, todo o nosso coração para que isso aconteça, mas existem desafios ainda, já existiam na escola, né? E aí isso coloca também em xeque a resistência que a gente tinha por tecnologia, a dificuldade que a gente tem para trabalhar com tecnologia, exceto os profissionais que são especializados em tecnologia educacional, ou os professores mais novos, ou os estudantes que têm mais facilidade em trabalhar com tecnologia, mas não é todo mundo que consegue ou que consegue equiparar, né, o trabalho presencial ao trabalho tecnológico. É claro que nunca vai ser igual, mas a gente tem tentado fazer essa aproximação. E fato é que essa necessidade de trabalhar com tecnologia, ela não é ideal. A gente sempre discutiu tanto, uns a favor, uns contra, sobre a educação à distância, sobre a educação remota, sobre o ensino híbrido, sobre o ensino em casa. A gente tem discutido tanto isso, mas a gente não teve para onde correr, né? A gente teve que abraçar essa possibilidade, essa forma de fazer educação que bateu a nossa porta. E aí tem uma fala do professor Antônio Nóvoa, eu até posso deixar ali o link nos comentários dessa live, que ele diz assim, lá no começo da pandemia ele falou, isso não é o ideal, não é o que a gente gostaria de fazer, mas é necessário que a gente faça alguma coisa. A gente não pode esperar todo mundo se vacinar, todo mundo estar imunizado para que a educação volte a acontecer, né? Mas a gente precisa, por um outro lado, não menos importante, talvez mais importante, garantir a saúde e a segurança de todos nós, todos os profissionais, todas as crianças e estudantes. Então, a gente precisa, de alguma forma, abraçar essa nova forma de educar, né? Eu sei que a gente está há um ano aí nesse período, e eu sei, vendo como mãe, como profissional e como colega, amiga de muitos outros professores que ainda estão na rede, de que o trabalho está sendo feito com excelência, com muita garra, com muita vontade e com muita, assim, vontade que isso aconteça, né? De não desistir de ninguém, de nenhum dos estudantes, né? Por mais que a dificuldade de acesso seja grande ainda. Pode passar, Jô. Então, só de fazer
esse destaque, né, as incansáveis ações dos profissionais da escola em manter esse contato e aproximação com os estudantes e com as famílias, porque quando a gente estava pensando toda essa semana pedagógica, eu precisei conversar com professores que estão na escola, que estão na prática, né? E em especial da rede de Piraquara, tem acontecido muitas ações para aproximar essa família, porque a gente precisa, mais do que nunca, dessa família para poder fazer esse contato com as crianças e os estudantes também, né? Precisa do auxílio deles para ligar o equipamento, para poder acompanhar alguma coisa, principalmente das crianças pequenas, para acompanhar as tarefas, as atividades. Então, mais do que nunca, a gente precisa de um adulto de referência da criança para fazer essa mediação, né? E a reinvenção da prática pedagógica. A gente precisou reinventar toda a forma de fazer educação. Ninguém aqui se formou em pedagogia ou qualquer licenciatura, se formou para trabalhar na escola, nunca foi abordado esse tipo de situação. Era uma situação imprevisível, né? Então, a gente não tem formação para trabalhar dessa forma que a gente tem trabalhado. Então, essas mudanças todas vieram acontecendo e a gente trabalhando ao mesmo tempo. É a mesma coisa que a gente trocar a roda do carro, trocar o pneu do carro com o carro rodando, com ele andando, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que teve que trabalhar, a gente teve que ir aprendendo, e adaptando, errando, e fazendo de novo, e buscando outras formas, falar assim com a família não adianta, vamos tentar de outro jeito, buscar a família em casa não dá, vamos tentar de outra forma, vamos fazer grupo de WhatsApp, fazer alguma página de rede social que sirva como um mural de comunicação. Enfim, a gente foi reinventando a nossa prática ao longo dos dias, e o ano letivo seguindo, né? E além disso, a família também teve que se adaptar a esse contexto. A gente não pode separar a profissional da família, né? Todo mundo está fazendo parte da mesma sociedade que está passando por tudo isso. Então, teve também a família que foi para fazer home office, teve que dividir os dispositivos para aula e trabalho. Às vezes tem um celular, um computador com um pacote de dados limitado para trabalhar e para ter aula. Houve também as famílias que perderam o emprego. O acúmulo de funções, como eu já comentei, a gente precisa ser mãe, mulher, profissional, tudo ao mesmo tempo, né? E, principalmente, daí essa preocupação, tanto da família quanto dos profissionais, com o retorno, pensando na defasagem acadêmica desses alunos, né? E as marcas emocionais que ficam em todos nós, né? E a necessidade de readaptação, principalmente das crianças pequenas, né? As crianças que estavam entrando na escola no começo do ano passado vão ter que passar por toda a readaptação de novo, a gente vai ter que readequar, nem tudo vai voltar ao normal imediatamente, então, a gente pensar em todas essas preocupações, essas necessidades que a gente tem nesse contexto que a gente tem vivido, né? Pode passar, Jô. E aí, nesse sentido, pensando todas essas transformações, a compreensão do que é participação da família também tem mudado, né? O que é participar? Antes a gente pensava, a família que participa está sempre na escola, a mãe, o pai ou algum outro familiar. Participa das festas, da assinatura de boletim, ela participa vindo aqui buscar a criança na porta da sala, e daí eu já puxo essa mãe para conversar sobre aquela criança. E hoje, o que é participação hoje? É conseguir ter contato? É uma mensagem no WhatsApp? É aparecer no vídeo lá durante a aula? O que é a participação? O que a gente está esperando da família agora, né? Então, voltando à ideia de que não tem resposta pronta. Não existe resposta pronta do que a gente quer da família. Cada escola, cada sala de aula, cada criança tem a sua família em contextos diferentes, de formas diferentes, né? Então, o que a gente precisa ter como princípio?
Porque as formas de fazer isso, cada professor, cada escola vai conseguir identificar, precisa conseguir identificar. Mas existem princípios que a gente precisa seguir. Primeiro de tudo é convencer essa família a participar. Como que a gente convence? A gente manda bilhete, a gente manda um e-mail, a gente manda uma mensagem, a gente faz um vídeo. Como que a gente faz? Primeiro a gente convence, aí a gente inclui essa família nesses processos todos. Como hoje de manhã na live da professora Catarina, né? Que ela deu algumas sugestões de incluir a família nas práticas de leitura em casa, né? De pensar pequenas ações para incluir essa família, participar de assembleias, de conselhos de forma remota, ou participar de lives, pensar em lives para essas famílias, formações, subsidiar essa família sobre a importância que ela tem nesse processo, né? Compartilhar informações com elas. Que informações que a gente pode compartilhar? Sobre o processo avaliativo, sobre o que a gente está trabalhando nesse momento, sobre alguma questão da escola, discutir isso, refletir junto com a família sobre esse processo educativo. É claro que falar é muito mais fácil do que fazer. Eu sei disso. Eu sei como professora, eu sei disso. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa tentar, a gente precisa trocar ideias. E a gente precisa incluir a família nesse trocar ideias. Como fazer isso? De que forma fazer isso? Que forma a família pode participar mais, né? E despertar nesse processo o interesse da família no acompanhamento dela na vida escolar dessa criança, né? Na vida educativa, na vida acadêmica dessa criança. Ela precisa não só por um resultado acadêmico melhor, mas também por uma obrigação dela. A gente tem ali, como eu mostrei já, as leis que obrigam que a escola se articule com a família, mas a família também tem esses deveres de participar efetivamente do processo educativo da criança. Né? Pode passar, Jô. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que certamente vocês já pensaram sobre isso também, é que a família não é a escola. Os pais, os responsáveis, eles não são professores, via de regra, né? Professores e professoras têm filhos também, mas não são todos, não é a maioria, né? Então, eles não têm esse conhecimento didático, esse conhecimento científico, de transposição didática mesmo dos saberes, para poder fazer esse papel em casa, né? Só que a família, ela é, hoje, mais do que nunca, a mediadora desse trabalho pedagógico. Então, a gente não tem como trabalhar só com a criança, só com o estudante. A gente precisa trabalhar com a família também. Então, pensar atividades, propostas pedagógicas que envolvam essa família, mas considerando sempre, pensando lá com alteridade, pensando no contexto dela, na visão de mundo que ela tem, nas possibilidades que ela tem, considerando essas desigualdades de contexto, né? Cada família é de uma forma, cada família é configurada de uma forma, cada família tem interesses diferentes, prioridades diferentes, e aí a gente tem que pensar que nesse contexto também de econômico muito severo que a gente tem passado, buscar o pão do dia se torna a tarefa mais importante, né? Buscar o sustento da família se torna a tarefa mais importante. E aí a gente precisa também pensar nisso. Quanto tempo eu posso propor uma atividade, ou melhor, propor uma atividade de quanto tempo? Quanto tempo a família tem para dispor para esse momento? Né? Então, pensar propostas pedagógicas que façam o envolvimento desse conjunto familiar com a criança também, né? E como eu vou voltando a dizer, né, a família que era ausente, ela continua ausente, e a família que era participativa, ela vai continuar sendo participativa, de novo, via de regra, né? É claro que os contextos mudaram, teve muitas mudanças, como a gente já discutiu antes, mas as famílias ausentes, elas continuam ausentes. Mas quais são os motivos para ela ser ausente?
Será que ela tem receio? Será que ela acha que a linguagem que ela tem não é suficiente para dialogar com a escola? Será que ela pensa que é só a escola que é responsável por esse processo? Então, vamos buscar saber o que ela pensa, por que ela não participa, o que ela acha, né? Para pensar ações a partir disso. Não vai solucionar de uma hora para outra, não vai resolver tudo agora, porque esses são problemas que já vieram de antes da pandemia. Não é agora que vão ser resolvidos, mas a gente precisa tentar, né? Fazer outras formas de abordagem, né? Pode voltar ali um pouquinho, Jô. Só um pouquinho. Enfim, é o que eu já tinha dito, né? O desafio se mantém de envolver essas famílias que precisam estar presentes. Porque, pode passar agora, Jô, porque as famílias que. É sempre assim, de todos os professores eu já ouvi isso, e como professora eu já vivi isso também. As famílias que mais precisam estar presentes na escola, elas não estão presentes, né? Quem está nas reuniões de família sempre são daqueles alunos que já estão ok, já estão bem academicamente, no comportamento, tá tudo certo. As famílias que a gente mais precisava conversar para entender aquela criança, elas não estão. Então, esse problema, ele perdura agora nesse momento. E aí, pensar que o diálogo com essa família deve estar incluído nessas atividades remotas, né? Repetindo, precisa ter nessas atividades que a gente propõe para as crianças algo que envolva a família ali, né? Algo que a criança precise do envolvimento da família ali, para ela entender, para ela conhecer o que está acontecendo nesse processo educativo. Olhar, então, cada família com alteridade, a pensar nas diferenças que elas têm de contexto, de personalidade, de forma de viver, de ganhar vida, enfim, de todos os aspectos que a gente sabe o quanto a gente é diferente um do outro, pensar que também a família tem essas diferenças, né? E pensar mais nesses princípios, ou melhor, naqueles princípios que eu já tinha citado, mas pensar principalmente em formação para essas famílias, formação como essa que a gente está tendo aqui, né, de conversa coletiva mesmo, com todas as famílias, todas as que puderem participar, subsidiar essas famílias, trazendo as leis de uma forma muito simples, porque a gente sabe que nem todas as famílias, elas são simples ou elas são eruditas, mas a gente tem que pensar nos extremos, né? Se a gente conseguir atingir aquela família mais simples, a gente consegue atingir todas as famílias, né? Então, subsidiar essas famílias, mostrar para elas a importância que elas têm nesse processo cognitivo, de aprendizagem, de desenvolvimento, pensar em trazer as políticas também para essas famílias, da obrigatoriedade que elas têm no dever e no direito que elas têm de acompanhar, criando essas oportunidades efetivas de participação remota, né? Mesmo que a gente não possa estar na escola agora, a gente precisa pensar como esse momento foi pensado, como a gente transformou esse momento de formação que era presencial em formação remota, vamos pensar também com as famílias, né? E incluir, então, essas famílias nas lives, nas reuniões, nos conselhos, nas assembleias, para ouvir. Nem todas vão participar, como não participavam presencialmente, mas as que puderem participar, estarem ali, né? E pensar nessas questões. O que a gente pode e deve compartilhar com a família? Que tipo de informação que ela precisa saber para me ajudar, né, como professora? Quais os processos da educação precisam e podem ter o envolvimento da família? Quais deles? Eu não posso, como professora, delegar para a família o meu trabalho, mas eu preciso do auxílio dela nesse momento, né? Jô? E eu acho que o principal ponto que a gente tem que continuar pensando, como já pensava, é na comunicação. Como que isso vai ser feito? Né? Por WhatsApp, por rede social, por e-mail, embora esteja já meio defasado, né, o e-mail, mas como que eu vou fazer isso? Né? Mas eu preciso pensar na comunicação, na efetividade da comunicação, porque é muito importante que essas famílias possam encontrar na escola um lugar de acolhimento.
das preocupações que eles têm, dos acessos às informações necessárias para que eles possam efetivamente acompanhar os seus filhos e filhas, né? Eu sei que a gente pensa, quando a gente fala em relação família-escola e tudo isso que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente pensa, mais uma coisa para eu pensar na escola, mais um trabalho que, de novo, jogam nas costas da escola. Mas não é essa a questão é que para a educação ser efetiva, para a educação ser emancipatória, para a educação ter sucesso, a gente precisa contar com esse outro pilar, né, de participação, que é a família. É um trabalho, tem que ser um trabalho conjunto. Ninguém está dizendo para fazer o trabalho da família e nem a família fazer o trabalho da escola, mas é trabalhar em coparticipação, em corresponsabilidade, como prevê toda a legislação da educação, todos os documentos norteadores que precisam envolver, especialmente lá das crianças menores. Outra coisa também é que as crianças menores têm mais a participação da família. E aí, quando as crianças vão crescendo, elas vão passando para o Fundamental 2, aí a participação da família fica mais distante ainda. Mas a gente precisa pensar em compartilhar e incluir todas essas famílias, ou o máximo que a gente conseguir. Todas, eu diria que é uma utopia, né? Embora a utopia seja o horizonte, como diz o Eduardo Galeano, é o horizonte que a gente precisa ter como referência para caminhar, mas a gente precisa incluir o máximo que a gente puder, né, de famílias nesse processo. Pode passar, Jô. Então, a escola, como espaço de representação da obrigação do Estado, ela precisa fortalecer essa comunicação com a família, né, de diferentes formas. A família, ela precisa encontrar, então, na equipe pedagógica, esse suporte para entender como que ela pode contribuir para a formação dos seus filhos. Pode ser que ela não saiba perguntar dessa forma, né? Chegar na escola e perguntar como eu posso participar melhor. Então, a escola precisa oferecer de antemão essas informações, essas orientações do que a escola espera dessa família, né? Ainda que ela esteja realizando esse papel de mediação de forma provisória em casa, né? E a família, ela precisa encontrar nesses profissionais, por meio desses profissionais, as soluções para um planejamento de rotina de estudos, por exemplo, né? Sugestões mesmo de como organizar esse estudo. Claro, existe também essa discussão até interna da gente, né? Até onde vai o meu papel? Vou ter que cuidar até da família agora? Mas é que é justamente para colaborar com o seu trabalho como professora e principalmente para a gente garantir a educação ou o direito à educação de todas essas crianças e esses estudantes, né? Então, não é mais um trabalho, é um trabalho que vai colaborar diretamente com o seu trabalho, né? Então, a família precisa encontrar orientações com os professores, as professoras na escola. E aí, repetindo, né, utilizar, então, essas redes sociais, uma rede social específica da escola, que seja exclusivamente para esse canal de informação, um mural de comunicação, um WhatsApp para que a família seja informada. Claro que a gente corre aquele risco de que vire uma bagunça, mais um grupo, né, que você tem que administrar, enfim, mas um dos exemplos que eu ouvi bastante dos professores, colegas, e também como mãe, de um grupo de WhatsApp em que só a escola escreve, né? A família não tem como escrever diretamente no grupo, embora seja aberto para que ela mande mensagens para a coordenação, para a professora, de modo particular, e não no grupo, né? Então, o grupo, ele serve como um mural mesmo de informações e que tem funcionado para mim, como mãe, muito, e também para esses colegas professores também tem funcionado bastante, porque é uma informação rápida, né? Pode passar, Jô. E aí, esse bloco de fala, eu pensei muito a partir do que a professora Rita Coelho falou ontem, sobre o quanto a gente insiste muitas vezes fazer as mesmas coisas da mesma forma, só que num contexto diferente.
a gente sabe que a escola, ela é escola desse jeito há muitos anos, há muito tempo, né? É uma instituição secular, que ela é do mesmo jeito, né? Vocês já devem ter ouvido a história de um homem, uma ficção, obviamente, que ele foi congelado no tempo há 200 anos atrás, e ele foi descongelado no início do século XXI agora. E aí ele acordou e ele não reconheceu nada, ele não reconheceu ninguém, estava todo mundo vestido de forma diferente, existia televisão, existia carros né, motorizados, existia um contexto completamente diferente do que ele viu da última vez que ele estava acordado. E aí ele, muito desesperado, andou pelas ruas e procurou com quem ele poderia falar, e ele tinha medo, porque era tudo muito diferente, muita tecnologia, muitas luzes, tudo muito diferente. E aí ele se lembrou onde era a escola dele. E aí ele foi até a escola. E aí ele falou: agora sim eu me sinto em casa. Por quê? É tudo igual, tá do mesmo jeito, né? O quadro está ali, as carteiras, até a professora está, não a mesma, mas vestidinha do mesmo jeito, né? Fazendo a aula da mesma forma. Então, para a gente pensar que praticamente tudo mudou ao longo dos anos, mas a escola não. Muitas vezes a gente leva a tecnologia para a escola, mas para fazer da mesma forma. A gente tem lousa digital, a gente tem data show para reproduzir alguma atividade, mas a gente acaba fazendo da mesma forma, né? Abordando o conteúdo da mesma forma, solicitando as atividades da mesma forma, e aí a gente não pensa que as crianças são diferentes, o mundo é outro, e agora, então, especialmente, ele é outro, o mundo é diferente agora. Né? Então, que formas a gente tem para trabalhar? A gente precisa inovar nessas propostas, né? E aí, esse título desse slide, inclusive, que é o Que Horas São, é de uma pensadora contemporânea, que eu acompanho muito, a Rita Von Hunt. Ela fala muito sobre filósofos e sobre contexto político, e ela diz assim que é muito importante, quando a gente vai ler um autor, a gente perguntar que horas são, para a gente entender qual é o contexto histórico em que aquele autor está. E eu acho que a gente pode transpor essa mesma pergunta para o nosso contexto. Que horas são? Não é mais tempo e não há mais espaço para a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito. A gente precisa pensar formas diferentes, né, de fazer as coisas. Não dá para a gente pensar em fazer uma aula expositiva pelo Meet. Não dá mais tempo, não tem mais tempo e nem espaço da gente fazer as mesmas atividades que a gente fazia na escola. Não existe mais a mesma forma, pelo menos por enquanto, porque eu não gosto daquele termo do novo normal, que isso não é normal, a gente vai voltar à nossa sociedade, eu espero que com mudanças, transformações muito boas, mas que não vai ser mais do mesmo jeito que a gente deixou lá no início de 2020, né? Então, a gente precisa pensar, sim, em inovação das propostas pedagógicas, principalmente desse envolvimento com a família. São novas formas de pensar a educação, pensar a relação professor-aluno, pensar a relação família-escola, pensar a relação entre os professores, também de outra forma, lançar a mão de criatividade, de imaginação, de escuta, de articulação com o outro, entendendo que o outro é diferente, né? Pensar também que a criatividade é o resultado de um processo, criatividade não é um insight de uma hora para outra, que eu estou lá fazendo alguma coisa, de repente eu tenho uma ideia que vai ser genial. Não, criatividade é um processo, e é um processo de conhecimento, é conhecendo aquela realidade, conhecendo as tecnologias, pensando em formas diferentes de trabalhar, eu vou ter outras ideias, né? E também esse contexto todo, ele exige da gente novas competências, né? A gente precisa ter outras competências, de trabalhar com a internet, de trabalhar com ferramentas, de pensar outras formas. Isso exige
essas habilidades, né? Habilidades e competências lá que estão descritas na base, direcionadas aos estudantes. Acho que isso também serve para a gente como profissional, para efetivar essa relação também, além do processo educativo, essa relação da família com a escola, que já era difícil, que sempre, historicamente, ela é difícil. Antes, ela era excluída, a família era deliberadamente excluída da escola, porque como a fala de um professor muito querido da Federal, ele deu esse exemplo, e que cai muito bem, assim, é que a família, há pouco tempo atrás, ela era chamada na escola só para reclamar, só para ouvir reclamação dos seus filhos. E isso sempre distanciou muito a família da escola, porque essa família, geralmente, ela já foi excluída como aluna também, como estudante também, por não ter o mesmo capital cultural da escola, por ter formas diferentes de viver, ela já foi excluída, né? Aquelas reprovações em massa que existiam antigamente, essa é a família que hoje pode não estar presente na escola, né? Então, sempre foi essa relação difícil, complexa, permeada, aliás, de disputa de poder. Até onde eu vou? Qual é o meu papel aqui? E o professor, em contrapartida, defendendo o seu objeto de trabalho, né, que é a educação. E ela nunca teve consolidada, a relação família-escola, ela nunca esteve consolidada. E aí, parar para pensar um pouco, será que um dia ela vai estar consolidada? Porque a família que está hoje, a gente está tentando trazer ela para a escola, será que na geração seguinte, será que isso vai acontecer? Se a gente não fizer nada agora, sim, né? Esse distanciamento vai se perpetuar, né? Então, pensar nessa palavra-chave que a professora Rita colocou muito ontem na fala de abertura, é de ressignificação, de ressignificar as práticas, todas as práticas da escola, pesquisar sobre formas diferentes de lidar com o processo educativo na pandemia, por meio de tecnologia, estudar sobre isso, refletir individualmente, mas também de compartilhar, de reorganizar no coletivo, né? Pode passar, Jô. Fato, então, que as famílias elas precisam participar da escola, isso é unânime, né? Todas as reclamações que eu ouvi em todas as formações, e como professora também reclamo de que a família precisa participar desse processo educativo. Mas em qual medida que a escola está sendo um ambiente que promove a discussão? Será que está sendo promovida essa discussão? Né? De pensar naquela autocrítica colocada na fala da professora ontem. Será que a escola ela proporciona esses espaços controlados para esses debates? Ou há uma abertura de colaboração crítica desses processos de aprendizagem, né? E aí, durante essa professora que diz isso, é uma professora lá da Universidade Federal do Amazonas, foi secretária estadual da educação lá no estado do Amazonas, ela coloca assim, e que eu acho que expressa bem esse sentimento ou essa conclusão que a gente chega, né? Que durante o enfrentamento dessa pandemia, ficou evidente que o papel da escola não é cuidar só dos aspectos cognitivos da criança, mas é do coletivo. Então, a gente precisa também olhar para tudo que compõe a vida do estudante: família, comunidade, contexto, desigualdade, todas essas questões a gente precisa pensar. E, de maneira alguma, eu estou dizendo que a escola ela tem que resolver todos os problemas. A escola ela não é redentora da sociedade, ela não resolve os problemas da sociedade, porque é histórico isso, né? De que a escola resolve tudo. Isso é falta de educação. Se investir mais na educação, esses problemas morrem. Não, eles não morrem, eles continuam nessa sociedade que a gente vive, né, capitalista, de desigualdades estruturais. Não é a escola que vai resolver todos os problemas, mas a gente pode formar pessoas nela para que seja possível a transformação para o bem da sociedade, né? Pode passar, Jô. E daí, mais importante do que a gente pensar quem é o responsável legal da criança, é de pensar quem é o adulto de referência que ela tem em casa para fazer essa mediação.
né? Isso é mais importante. Tem um autor que eu gosto bastante, é o Grofenbrenner, muitos de vocês devem conhecer. Ele estudou muito tempo sobre a relação família-escola, da perspectiva da psicologia, mas não deixando de lado todas as questões sociais. Ele diz, numa passagem do livro, ele diz assim, a criança ela tem que ter alguém louco por ela, né? Um adulto que seja interessado, um adulto que seja muito presente nos processos dela, né? Não precisa ser a mãe, o pai, a avó, enfim, qualquer familiar que ela tenha como referência é importante para esse processo, né? Para que a criança tenha essa referência e que a gente, como escola, possa ter esse canal de comunicação para fazer essa mediação com essa criança, né? Então, mais importante do que simplesmente o responsável legal é a gente identificar como professor, como professora, quem é esse adulto, né, que é referência para a criança. E pensar também que em cada tipo de ambiente, cada realidade, tem que ter um tipo de interação diferente, né? Nem com todas as famílias a gente pode falar da mesma forma, ou abordar da mesma forma, cobrar da mesma forma, porque todas elas têm uma forma diferente de realidade, né? Pode passar, Jô. Então, resumidamente, né, a gente pode pensar em duas formas de abordagem com a família, de maneira individualizada, né, em que a família pode construir esse plano de ação junto com a escola para as necessidades dos seus filhos e filhas, para que ela possa acompanhar, a partir de um cronograma simples de atividades, esse processo de aprendizagem, de avaliação, e compartilhar esses conhecimentos que auxiliam o desenvolvimento da criança, né? E também de forma coletiva, para as famílias participarem ativamente desses espaços de discussão, eu insisto, né? E na busca por soluções desses desafios que a gente tem vivenciado na comunidade escolar, mesmo de forma remota, né? O processo de eleição, de conselhos, de associação, dessas unidades executoras, de outros órgãos colegiados à gestão, eles podem ser feitos também de forma remota, não com todas as famílias, mas com o máximo que a gente conseguir, né? Pode passar, Jô. Basicamente, então, pessoal, os documentos legais, eles preveem que a escola, especialmente a escola pública, ela precisa estar ancorada na gestão democrática, né? A gente discute muito sobre a gestão democrática no âmbito das políticas educacionais e que muitas vezes a gente encara isso só como proforma, né? Mas, em princípio, a gestão democrática, ela tem alguns princípios, né? Alguns pilares aí que a gente precisa pensar. Para a gente conseguir atingir ou tentar atingir essa parceria entre a escola e a família que a gente tanto almeja, primeiro a gente precisa estar consciente do nosso papel como educador, né? A gente precisa saber que a gente tem que garantir esse direito à educação e, se for preciso, repensar e inovar as nossas práticas para trazer a família para perto, a gente precisa fazer isso. E a gestão democrática, ela tem que estar, não só a gestão democrática, mas todas as relações na escola e da escola com a família, pautado nesses princípios. Esse da alteridade, que a gente já discutiu, que é olhar o outro, considerar o outro, respeitar o outro pelo que ele é, sendo diferente, não esperar que ele seja igual, não esperar que ele reaja de forma igual ao que a gente faria, né? Manter o diálogo, ampliar esse diálogo com as famílias de formas diferentes. Às vezes, com algumas famílias, a gente pode falar um pouco num tom mais pedagogês, em outras famílias a gente precisa baixar um pouco o tom, né, de simplificar, de transpor esse diálogo, calibrar a linguagem para falar com essa família, pautar isso tudo no conhecimento e respeito mútuo. Então, para eu falar com a família dos meus estudantes, eu preciso conhecer essas realidades, saber onde vivem, como trabalham, para poder respeitar mutuamente e, né, como é mútuo, é vice-versa. Então, a gente precisa também colocar
como que a escola funciona, como que a gente faz as coisas dentro da escola mesmo, né? Pautar tudo isso num trabalho coletivo. E quando eu digo coletivo, não é aquela mera soma das partes, né? Não é cada um faz uma parte, depois a gente junta e entrega. O coletivo, ele pressupõe diálogo, ele pressupõe conhecimento, ele pressupõe compartilhamento de ideias, de conversas, para daí a gente ter um trabalho efetivamente coletivo, colaborativo, né? Tendo os docentes da escola como colaboradores desse processo e, em especial, a gestão da escola como articuladora. E isso não é uma opinião, né? É uma previsão legal, né? Um arcabouço legal que a gente tem que trabalhar assentado nisso, tendo a gestora como articuladora e os professores colaborando com esse trabalho, né? Pode passar, Jô. Então, para finalizar, a gente precisa pensar que, de fato, como a Mafalda já ilustrou para a gente, ou melhor, o Quino já ilustrou a Mafalda há tempos atrás, de que o mundo realmente está doente hoje, né? Sempre esteve, por outros ângulos, mas hoje a gente pode dizer que literalmente o mundo está doente, e no Brasil em especial, por todo esse contexto político preocupante. Então, a gente pensa que hoje é tempo da gente ser consciente do nosso papel como educador e consciente do desafio que a gente tem, né, que enfrentar. É tempo da gente ter mais paciência do que a gente já teve, do que a gente sempre teve, ou às vezes não, mas a gente precisa continuar tendo paciência. É tempo da gente refletir mais sobre essas práticas que a gente vem fazendo, ou que a gente fazia e gostaria de continuar fazendo, mas não tem como. E é também tempo da gente ressignificar essas práticas pedagógicas, né? As práticas pedagógicas, os processos educativos, as avaliações, enfim, as práticas como um todo, né? E aqui, como a temática é a relação família-escola, repensar e ressignificar essa relação. O que a gente quer da família, o que a gente pode esperar da família, que tipo de acompanhamento, de auxílio, de apoio a gente pode ter da família. Para a gente pensar isso, a gente tem que perguntar para elas, né? A gente precisa saber delas, o que elas veem, o que elas pensam sobre educação, o que elas pensam sobre esse contexto, quais são as suas preocupações. Vai aumentar a nossa preocupação um pouco? Vai. Mas agora é o que a gente tem para fazer e é o nosso papel como profissional da educação, né? E é também tempo da gente repensar a participação que a gente oportuniza, que a gente pensa, que a gente traz à família, como que a gente quer isso, né? O que a gente quer dessa família, o que a gente quer como resultado lá no final do ano, né? Para essas crianças e adolescentes, e estudantes, e todos os que compõem a escola, né? Pode passar, Jô. E aí, só para finalizar, então, essa reflexão do Guimarães Rosa, que a gente precisa ter esperança, né? A gente precisa ter esperança de que o correr da vida vai acabar embrulhando tudo. E que a vida é dessa forma, né? Ela esquenta, esfria, aperta e desafrouxa, ela sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente nada mais é do que coragem, né? Então a gente tem que ter coragem para continuar fazendo esse trabalho da melhor forma possível, como já vem sendo feita. E a gente sabe que todos os processos da escola, eles estão em constante transformação, em constante reflexão e ressignificação, né? Eu agradeço esse espaço, agradeço a paciência de vocês e espero que todos possam refletir um pouco em quais práticas a gente quer ter daqui para frente, né? O que a gente precisa manter, o que a gente precisa romper, e sempre tendo em mente o direito à educação da criança. Tá bom? Muito obrigada. Jô? Muito obrigada, Fernanda. Meu Deus, que fala maravilhosa, muito boa, né? Bastante participação ali no chat. Pessoal elogiando bastante, né? Elogiando o tema, né? Um tema bastante
desafiador aí para a gente, né? Estamos numa nova realidade, né? Então, temos várias contribuições e considerações, várias pessoas agradecendo a oportunidade de estar podendo ouvi-la, poder debater, refletir, concordando com as questões que você nos trouxe, né, os exemplos. E eu anotei aqui algumas questões para a gente poder pensar. Eu vou te fazer duas questões agora, daí você vai, né, me respondendo e a gente vai identificando os outros encaminhamentos ali no chat. E nós temos uma consideração da professora Silvia Mara Santos. Ela coloca assim: ótima fala, pois vem de encontro, né, vem ao encontro com a realidade que estamos enfrentando. Há uma grande angústia por parte dos profissionais e também das famílias. Será que estamos sendo justos, né? Aí a Ana Lúcia, nossa presidente do Conselho Municipal de Educação, ela complementa, né, esse questionamento da Silvia, no sentido da desigualdade, todas as desigualdades educacionais que estão sendo geradas, né, nesse processo de pandemia. Se você puder, né, desenvolver um pouquinho conosco essas ideias, né? E uma outra ideia, um outro questionamento, ele parte da fala da professora Rita Coelho ontem, né? Ela falava que você falou bastante hoje sobre esse ressignificar o trabalho do educador. E ontem a professora Rita falou desse processo de aprendizagem dos pais, né? Então, nós tínhamos até 2020, mês de março de 2020, nós estávamos num processo educativo das crianças, ensinando as crianças, alfabetizando, né? E neste momento nós nos deparamos com esse processo de ensino aos pais e trabalhando até de ensino de didática, a conduta, né, a paciência na hora de fazer a leitura com o filho, né, o encaminhamento para não sobrecarregá-lo, quais atividades, aquelas atividades dá para quanto dia, né, de trabalho. Então, se você pudesse falar também um pouquinho sobre esse ressignificar da prática docente, a partir do processo de alfabetização, de ensino dos pais, tanto na parte de conteúdo curricular, quanto a parte de didática, né, e questões pedagógicas, para que ele possa, né, atingir o filho, tá? Então, essas duas questões para a gente poder pensar inicialmente aí. Vocês estão me ouvindo bem? Agora o foninho diminuiu um pouco então, o som da... Eu só tive que pôr para poder te ouvir. Eu vou te falar. Melhorou? Tá. Então, para a gente pensar, né? Será que a gente está sendo justo? Eu acho que acho que o conceito de justiça aí a gente não tem como pensar sobre se a gente está sendo justo ou não, porque são formas diferentes de fazer esse trabalho, né? Por isso que eu disse ali anteriormente, né? A gente tem que pensar o que a gente quer dessa família, que tipo de participação que a gente quer dela. Eu acho que a gente começa a ser injusto quando a gente espera algo que a gente não sabe se a família pode nos dar. E isso acho que dá para fazer um paralelo com as outras questões. A gente não tem como negar a realidade das desigualdades. E a gente tem desigualdades muito profundas no Brasil, acadêmicas, sociais, de todos os aspectos. A gente sabe disso, a gente não pode negar a desigualdade, por isso da importância da compreensão do outro a partir da alteridade, porque a gente tem que entender e tem que aceitar no sentido para pensar a realidade, e não passivo, né? A gente tem que entender, aceitar para a gente poder lutar para isso ser rompido, né? Ou ser superado. Pensar em injustiças sociais, enfim. Então, se a gente pensar o que a família pode nos oferecer, que tipo de participação que a gente espera dela, pensando, considerando essas desigualdades e que a pandemia aprofundou
e evidenciou essas desigualdades, então, a partir disso, a gente tem que repensar, sim, as práticas pedagógicas, de forma que cada escola, cada profissional vai ter que repensar a sua prática, porque são contextos completamente diferentes, famílias diferentes, formas diferentes de viver. Em relação, aí também, em paralelo a isso, né, o ensino dos pais. Eu acho que o nosso papel como escola, ele não é de ensinar os pais, porque os pais, a família não é escola. A gente não tem como fazer agora um trabalho paralelo das crianças e de formação dos pais pedagogicamente, eu diria, né? A gente sabe, todos aqui têm formação ou em pedagogia ou em licenciatura, estudaram pelo menos 2, 3, 4 anos, ou ainda mais com as especializações, os cursos de pós-graduação, sabe que é praticamente impossível a gente ensinar toda a técnica, o objeto de trabalho dos professores. Então, a ideia de envolver a família nos processos educativos não é de ensinar o pai, a mãe, a ensinar os filhos em casa. É de pensar formas de acompanhamento, de interesse, de olhar o que o filho está fazendo, de olhar a tarefa de casa. Sabe que a tarefa de casa sempre foi esse elo da escola com a família, né? E muitas vezes a gente sempre tem alguns alunos que não trazem a tarefa de casa para a escola, e daí a gente fica sabendo que aquela família não é presente, não acompanha, não ajuda a fazer, enfim. Então, a ideia, eu acho que, da justiça é sempre pensar a partir do que a gente espera da família. O que a gente está esperando deles? Eles sabem que a gente espera isso deles? Eles sabem que a gente espera que eles participem dos processos educativos de forma efetiva? A gente explicou para eles como que isso deve ser feito? Até que ponto ele pode ser feito? Porque ninguém está dizendo para passar o seu objeto de trabalho para a família. Não é essa a ideia. Mesmo que a mãe ou o pai sejam professores, eles são professores de outras crianças, de outros estudantes. É aquele velho ditado muito popular de que santo de casa não faz milagre, né? Eu digo por mim, sendo pedagoga, professora, tem coisas que eu não consigo ajudar minha filha que está lá no ensino fundamental 2, por exemplo. Né? Então, mesmo sendo uma família que tem educadores, a gente não pode esperar que a família faça esse papel papel formativo, didático, né, com as crianças. Precisam existir outras formas de participação, de acompanhamento, de fomento do estudo, de organização do estudo, organização de um cronograma, acompanhamento das aulas remotas, mas não de ensinar a criança, não de fazer essa construção do conhecimento sistematizado com a criança, que é papel da escola. A gente não pode misturar as estações nesse sentido, né? É claro que essas desigualdades, elas são profundas, elas não vão ser resolvidas agora, a gente tem que também pensar, reinventar essas formas, considerando essas desigualdades, tendo em mente que elas existem, não propondo atividades que demandem equipamentos que nem toda criança vai ter, nem toda criança vai ter a possibilidade, por exemplo, de fazer um passeio, de assistir um filme. Então, a gente precisa pensar nessas questões para diminuir o máximo possível nessas práticas. Então, é pensar nesse sentido, é refletir nesse sentido, né, de justiça a partir daquilo que eu espero da família, não desconsiderando as desigualdades, sempre pensando com alteridade, considerando o outro diferente, sim, mas que a gente pode juntos superar tudo isso, e não encarar a família hoje como um braço da escola, mas como mediadora do processo educativo, né? Acho que, não sei se respondeu, que não existem respostas prontas, mas para a gente
refletir um pouco sobre o que a gente espera da família, né? Com certeza, não contribuiu bastante. Espera aí que eu Nessa vou linha. colocar o fone para te ouvir. Não consigo te ouvir. Pode falar. Dentro dessa perspectiva, né, desse apoio da família, dessa necessidade da família estar mediando, ajudando a criança a organizar o seu tempo, nós temos vários professores na rede municipal de ensino que têm feito uma flexibilização do seu trabalho, né? Então, tem se proposto atender famílias em horários alternativos, como, por exemplo, à noite, sábado de manhã. Então, é algo assim que os próprios professores sentiram essa necessidade e levaram para os diretores, né? E a Secretaria de Educação foi bem tranquila, né? Porque a gente entende essa necessidade dos pais, né? Mas não é algo obrigatório, porque a gente sempre orienta a questão da carga horária de trabalho, né, questão trabalhista, mas é algo que partiu da prática, da realidade de vários professores. Né, se você puder falar como que isso o que isso representa e o que isso pode repercutir, né, nessa relação família e escola. E uma outra questão que a gente tem aqui da Ângela Silva, né, ela coloca aqui, ó, se empatia não é suficiente, de fato não é. Políticas públicas como o auxílio emergencial, Bolsa Família, ajudam na aprendizagem das crianças nesse momento, né? Então, mais essas duas questões aí para a gente poder pensar. Então, pensando nessa tua primeira questão ali da carga horária dos professores, né? Essa questão dos direitos dos professores, por exemplo, o direito à greve, o direito à carga horária, né? Elas sempre não, mas em alguma medida vai entrar em conflito com o direito à educação da criança. Porque quando a gente pensa exclusivamente no direito à educação da criança, a gente pressupõe que a gente precisa fazer tudo o que for possível para garantir essa educação. Mas as coisas não podem ser a ferro e fogo, né? A gente tem que pensar no outro lado, porque todo direito pressupõe um dever, todo direito tem as suas interpretações. Então, assim, quando os professores identificam que eles podem conversar com as famílias em outro horário, que não seja o horário deles, vai para cada professor, ele pode optar por fazer isso ou não. É fato que a família ela tem horários diferentes do que a escola proporciona, porque é o mesmo horário de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente, como mãe, não pode participar de reuniões de familiares ou de festas, né, isso antes da pandemia, de festas comemorativas, porque tem que participar da festa ou da reunião da escola onde trabalha. E o mesmo acontece com familiares que trabalham em empresas ou têm outros tipos de compromissos que são inadiáveis, né? Então, abrir espaços ou abrir possibilidade de horários para falar com a família que não sejam aqueles previstos, né, na carga horária, eu acho que é uma representação, uma expressão de empatia, né, de alteridade, de pensar que o professor, aliás, que a família não vai estar disponível naquela hora, mas eu, como professor, entendo o quanto é fundamental eu conversar com aquela família naquela hora, né? E aí ajustar essas cargas horárias, daí com reorganização na gestão da escola, para que esses atendimentos sejam feitos fora do horário normal, né, de aula, que seria horário de aula, para poder abrir. E pensando também que isso não é todos os dias, né, não precisa acontecer todos os dias. São oportunidades de comunicação que são esporádicas, podem ser esporádicas. A gente também pode organizar uma fala coletiva de 1 hora, de meia hora, com todas as famílias, para uma orientação geral, né, que precisa. Então, uma vez na semana, uma vez no mês, a gente fazer isso, eu acredito que, como professora,
eu acredito que isso não influenciará na sobrecarga desse professor, porque o resultado disso, ele é muito maior do que essa possível sobrecarga, né? E de pensar formas de, não de reaver, mas de substituir essa hora que eu tenho que ficar mais tarde, eu tenho que falar com a família à noite, como que eu posso descontar isso da minha carga horária, enfim, né, de reorganizar de alguma forma. Eu sei que cada Secretaria de Educação tem uma forma de organização da sua carga, da sua hora de atividade, né, cada uma tem autonomia para fazer isso. Então, é de pensar formas também com a gestão da escola de fazer esse rodízio, de fazer essa organização para abrir horários, abrir espaços alternativos para a família conversar. Eu lembro que quando eu fiz uma pesquisa em municípios do Mato Grosso do Sul, com as famílias, de qual seria o melhor horário para conversa, a gente não obteve um resultado de maioria. Cada lugar disse um horário, de manhã, de tarde, de noite, pode ser qualquer horário, nenhum horário. Então, assim, nesse sentido, se a gente for fazer uma pesquisa com todas as famílias para identificar o melhor horário, a gente sempre vai ter alguém que não vai ser atendido, né? Então, pensar de uma forma individualizada de atendimento a essa família, que não é todo dia, não é sempre, mas são casos pontuais, específicos, da gente reorganizar essa carga horária na escola para poder fazer esse atendimento, né? Qual que era a outra pergunta? Era sobre política, né? Políticas públicas de repete para mim, fazendo favor. Isso, a pergunta era sobre os programas, né, como auxílio emergencial. A pergunta era sobre os programas, né, como auxílio emergencial, como que esses programas sociais, eles podem interferir na aprendizagem das crianças. E se você puder, Fernanda, colocar a lista de presença no chat, eu tentei colocar, mas eu não consegui. O Alex também tentou várias vezes. Algumas pessoas estão pedindo para a gente ali, mas a gente não está conseguindo colar. Não sei se só o administrador, quem abriu a sala, né, que pode fazer isso. Mas eu tentei várias vezes, não consegui. O Alex também tentou. Então, se você conseguir colocar a lista ali, a gente até enviou no grupo de WhatsApp das equipes diretivas, né? Para que os diretores possam socializar a lista com os professores da rede municipal, mas nós temos bastante convidados externos, né? Estamos aí com a presença dos estudantes do ensino médio, ali do curso de formação de docentes, do Colégio Gilbertinho, estamos com pedagogos, professores de outras redes, né, da região metropolitana, de outros lugares também. Então, se conseguir colocar a lista, né, no chat, porque eu tentei várias vezes, não consegui, tá? Abraço também, abraço para as meninas do magistério ali. Teve uma época que eu fui professora de alguns, eles já estão aqui me mandando um abraço também. Então, a pergunta era sobre esses programas. Então, como que os programas sociais, eles interferem ou não, né, ou representam ou não a aprendizagem? Tá, sobre a lista de presença, eu vou colar aqui, eu vou pegar aqui no WhatsApp e colar, mas eu vou deixar também nos comentários do vídeo, quando a gente finalizar a live, eu coloco no comentário também o formulário para quem quiser voltar depois e preencher, tá? Para ficar ali salvo a lista de presença. Então, sobre a política pública que auxilia, né, a aprendizagem e desenvolvimento da criança, com certeza, o programa Bolsa Família, o auxílio emergencial são essenciais para outros setores da vida. Que criança que vai aprender se ela não está comendo? Que família que vai poder auxiliar o seu filho se ela está preocupada com o feijão que acabou, com o arroz que acabou? Como? Então, qualquer política pública que auxilie na sobrevivência das famílias vai interferir de forma positiva, né?
não vai resolver tudo? Não vai resolver. Mas ela é essencial para que a criança consiga minimamente participar, ouvir, aprender o que a gente tem a dizer na escola e no espaço remoto também. A gente sabe que ficando em casa, estando isolado em casa, a gente às vezes precisa de mais ainda, né? A criança está sempre em busca de comer alguma coisa, enfim, tá mais dentro dos problemas financeiros da família do que estaria, do que estava quando estava na escola. Então, em absoluta certeza, a gente sabe, existem pesquisas, inclusive científicas, que eu posso depois procurar ali o link e disponibilizar também nos comentários do vídeo, sobre o quanto é importante, o quanto interferem positivamente estar a família incluída em programas de ajuda social, de justiça social, né? Então, com absoluta certeza, isso é essencial e fundamental para a aprendizagem, essencial para a sobrevivência da família e fundamental para a aprendizagem, desenvolvimento cognitivo. A criança que não come, ela não tem um desenvolvimento cognitivo satisfatório, a aprendizagem dela é diferente, o desenvolvimento dela como um todo é prejudicado se ela não tem uma alimentação minimamente, nem diria balanceada, porque é até um desrespeito isso, mas mínimo, que ela tenha o mínimo de acesso à alimentação. A gente sabe que é muito aquém do que é necessário mesmo, o auxílio emergencial e o programa Bolsa Família são valores muito aquém do que é necessário, que isso daí daria uma outra live, mas o que existe é mínimo do mínimo do mínimo que precisa ainda existir para a gente poder garantir a sobrevivência, porque quando a gente fala em educação, em aprendizagem, desenvolvimento, é intersetorial. Ele não é só a educação, não é só a escola. Por isso que quando eu digo que a escola não é redentora da sociedade, é nesse sentido também. A escola, ela precisa ter, não o apoio, mas trabalhar em conjunto com a área da saúde, a área da assistência social, enfim, tantas outras, né, todo um conjunto para poder a gente garantir o direito à educação das crianças e estudantes. O que mais? Tem uma questão aqui bem importante, né? Você que é pesquisadora dessa área, dessa relação escola, família, né? E uma questão bem importante é o conflito entre as questões culturais, religiosas da família com a escola. Como a escola lidar com esses conflitos? Às vezes, por exemplo, o professor tem que trabalhar o conteúdo de dança, né? Mas a família não vê a dança como algo interessante, importante, tem as suas restrições, né, com relação à dança. Então, como que a escola pode lidar? Né? Um outro exemplo é de pais, no ano passado a gente teve na rede municipal, poucos, mas tivemos questionamento de pais porque o estudante foi aprovado. Então, de não concordar com a aprovação, alegando que não houve aprendizagem. E aí a escola fez toda a explicação, orientação, que a gente estava num período pandêmico, que naquele contexto não tinha como, né, exigir, tendo em vista que os professores não estavam conseguindo fazer a mediação, né, da aprendizagem com essa criança. Então, como a instituição abordar e tratar essas questões, tanto os conflitos, né, culturais, religiosos, quanto esse conflito do não entendimento do pai quando há uma aprovação ou mesmo uma reprovação e há uma contestação, né, disso. São questões bastante nevrálgicas, né? São questões que geram bastante debates e opiniões diferentes, muitas vezes, né? Embora a gente saiba que o trabalho na escola, ele não pode ser pautado em opinião, ele é pautado em diretrizes, em legislação, em documentos orientadores.
É claro que esse conflito, essa diferença cultural, religiosa, ela vai sempre estar presente no cotidiano de qualquer grupo social, né? No trabalho, na escola, em qualquer espaço. O que a gente tem que ter em mente é que, ainda mais estando numa escola pública, a gente tem que ter a segurança de compreender que a gente trabalha numa escola pública sob a égide de um Estado laico, né? Então, a gente precisa abordar todas as religiões, todas as culturas, porque laicidade não é ausência de uma ou outra cultura ou uma ou outra religião. Ela é a representação de todas. Então, a gente precisa, como escola, trabalhar todas as religiões lá no ensino religioso, todas as culturas lá na história, na filosofia, na religião, enfim. E aí, é claro que os conflitos vão permanecer, porque é difícil, muitas vezes, da família aceitar esse tipo de obrigatoriedade que a gente tem como representante de uma escola pública, né? Então, por isso, eu volto a dizer, eu repito, insisto nisso, das informações que a família precisa ter acesso. A gente precisa mostrar para ela, não de forma erudita, não de forma técnica, o que compõe a base curricular, o que compõe o currículo da escola, o que compõe a proposta pedagógica da escola, do porquê de entender isso, porquê de ensinar e aprender diferentes culturas, diferentes religiões. Eu não sei como se foi aprovada alguma resolução recentemente sobre a obrigatoriedade do ensino religioso, mas até onde eu sei, o ensino religioso, ele é facultativo, né, de presença facultativa. Ele é de oferta obrigatória, ou seja, a escola precisa ofertar, mas a matrícula do aluno, ele é facultativo. Então, se a família considerar que mesmo a gente estando no estado laico, que a criança, estudante, tem o direito, porque o direito à educação não é da família, é do estudante, ele tem o direito de ampliar o seu olhar, de olhar outras formas de vida, outras formas de cultura. Mesmo assim, se a família entender que não quer, ela tem o direito de que a criança, o estudante, não seja matriculado nessa disciplina. Sobre a aprovação, eu acho que dá para a gente ir pelo mesmo caminho. Entender o processo avaliativo da escola também é papel da escola de comunicar à família, né? Explicar de forma simples como que se dá esse processo avaliativo, de que a avaliação não é só a nota, de que não é ter nota vermelha ou nota azul, não é de aprovar ou reprovar, que o processo educativo, ele é muito mais do que isso. Ele tem muitos outros aspectos a serem considerados, em especial nesse período, que a gente deve levar em consideração. Então, por isso que a informação que a família precisa ter, a gente precisa selecionar nesses sentidos, né? O que a base nacional prevê, o que o currículo prevê, em todos os aspectos. Quais temas que eu posso trabalhar com os estudantes, que eu devo trabalhar com os estudantes, quais as possibilidades de discussão sobre esses temas, como vai ser avaliado, vai ser dado uma nota ou é um conceito? Então, todo esse processo avaliativo também precisa ser compartilhado com a família, para que quando chegue no final do ano, ele entenda que, poxa, foi aprovado, mas eu não vi que ele aprendeu. Não, mas eu tenho aqui todos os critérios avaliativos que foram explicados, foram publicizados, foram compartilhados com a família, todos os critérios em que foram considerados para aprovação ou reprovação do estudante. Né? Então, essa preocupação foi o que a gente comentou anteriormente. As famílias, em alguma medida, se preocupam com a aprendizagem ou não do estudante nesse período, né? Porque a impressão que dá é que eles não estão estudando, eles estão no celular, eles estão no computador, eles não estão aprendendo. Eles estão, ou não, mas eles estão aprendendo de uma forma diferente, né? Então, tudo isso precisa ser acompanhado
pela escola e compartilhado com a família. Eu não estou dizendo aqui para a gente ser um livro completamente aberto para a família, porque tem coisas que a gente não precisa divulgar, né? Mas essas questões que a gente sabe que no final do ano, no final do semestre, do período, vai dar conflito, a gente precisa compartilhar com a família. Como que se dá a avaliação? Que tipo de avaliação é feita? O que compõe a nota? Tendo nota assim, 5 para cima, eu considero que eu aprendi? Porque mesmo assim, mesmo que eu tenha uma nota azul, como a gente usava quando a gente estava na escola, né? Tirei nota azul, tirei nota vermelha. Isso garantia o nosso aprendizado? Isso não garante o aprendizado. Muitos de nós fomos alunos medianos e que hoje somos especialistas numa área, né? Que eu, por exemplo, como muitos outros colegas, tiramos muitas notas vermelhas em matemática, né? Mas isso não garante que eu não aprendi. Isso não é a expressão da aprendizagem ou não da criança, né, ou do estudante. Então, para a gente minimizar isso, não quer dizer que a gente vai sanar todos os conflitos, mas para minimizar qualquer conflito, a gente precisa compartilhar informações, a gente precisa mostrar, informar a família, e isso está naquele princípio lá de subsidiar a família, dizer para ela como é o processo de avaliação, o que é considerado. O mesmo vale para ensino religioso e ensino de outras culturas. A gente está sob a égide do Estado laico, a gente tem o dever de oferecer e a criança tem o direito de aprender. O direito é dela, da escola. O direito é dela a aprendizagem, né? A família é coparticipante, ele é corresponsável, mas o sujeito de direito à educação é a criança, é o estudante. Então, isso tudo é informação, é insumo que a gente precisa levar para um debate, para uma conversa com a família de uma forma bastante respeitosa, né, cuidando para não ser leviano no sentido de desconsiderar as ideias ou o que a família pensa sobre isso, né, de acolher as suas dúvidas, as suas preocupações, mas de mostrar que como é o processo da escola, o que a base prevê, o que o currículo prevê e como que isso vai ser avaliado. Né, eu acho que é isso. Muito bom, muito importante, né, as colocações. Nós temos aqui, estamos caminhando para os nossos 15 minutos finais, né, tem muitas questões, muitas considerações no chat, contribuição, né, mas o nosso teto é até às 16 horas, então eu vou apresentar as 3 questões aqui, as 3 últimas, né, para a gente ir encaminhando para o encerramento. Então, nós temos um questionamento complementar, né, esse com relação à aprovação, reprovação, né, e o questionamento por parte dos pais, que é da professora Elaine Ropelato, né, que ela contribui dizendo que sabemos os motivos dos questionamentos da família quanto à contrariedade da aprovação do ano passado. O X da questão é, o que estamos fazendo em nossa turma está sendo eficiente para a aprendizagem, né, diante do contexto, né, pandêmico que a gente vive. E aí a gente tem um outro questionamento bem importante do Luciano Sabadim, que ele coloca, você falou em desigualdade social entre escolas pública e privada. Você acha que uma educação única, só pública, seria o melhor processo para essa divergência, para diminuir, né, essas distorções e desigualdade? E uma outra contribuição é que a Ana Lúcia Zambão, presidente do Conselho Municipal de Educação, ela fez um comentário sobre a importância da buscativa nesse momento, daquelas crianças que estão alheias ao processo educativo, né, que nem participam virtualmente, né, nem estão indo buscar o material impresso. Mas aí teve um outro questionamento colocando a preocupação nessa buscativa, considerando, né, a transmissão do vírus, né? Então, como a gente pensar nessa complexidade, né? Hoje a gente vive
situações muito mais complexas. Então, essas três questões aí para a gente poder pensar para encaminhar para o encerramento. Jô, essa última questão eu perdi porque cortou, ficou mudo o teu áudio, mas acho que foi o meu equipamento aqui. Você pode repetir só a última, por favor? Sobre a complementação da busca ativa, né? Isso, isso. Foi apontado a importância da busca ativa das crianças que estão alheias ao processo, e foi um outro comentário colocando a preocupação dessa busca ativa, considerando a transmissão do coronavírus, né? Então, como a gente conciliar essas duas demandas? Tem toda razão. A hora que você me falou sobre a importância da busca ativa, eu pensei na mesma coisa. É mais uma vez o conflito entre a nossa segurança, a nossa saúde, o nosso direito à vida, que prevalece sobre qualquer outro direito, né? O direito à vida, ele prevalece a qualquer outro direito. Então, entra em conflito. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou buscar ativamente essas famílias, essas crianças, sem que eu corra o risco de ser infectada também, né? Então, por isso que eu digo que todas esses processos, eles são intersetoriais, eles precisam ser pensados no campo da educação e também da saúde, da assistência social, porque existem mecanismos para a gente fazer essa busca ativa a partir do conselho tutelar, de outras formas, né, que a gente não precise pessoalmente, embora, claro, alguém que vá até a casa da criança, da família, vai estar sujeito ao risco, qualquer pessoa vai estar sujeita ao risco, né, então, pensar em conjunto com esses outros setores, uma forma de preservar a nossa vida, a nossa saúde, mas também de garantir esse direito à educação da criança, que ela precisa estar presente de alguma forma, né, nesse processo. Se não tem como fazer isso, nesse momento, vamos pensar como que a gente pode depois repensar essa defasagem, como que a gente pode superar essa defasagem dessa criança que não pode estar presente nessas aulas remotas, porque, fato, alguma criança vai acabar sendo excluída desse processo, porque nem todas as famílias têm sequer um celular, um dispositivo para fazer esse contato na aula remota. E aí a gente tem que, embora a gente tenha como profissional da educação o objetivo principal de garantir essa educação, de ter todos os estudantes acompanhando o que a gente está oferecendo, a gente tem que ter a consciência, até para a nossa saúde mental, de que a gente não vai resolver todos os problemas do mundo. E isso inclui as desigualdades, né? A gente precisa se preocupar como cidadão sobre as desigualdades, sobre a perversidade desse contexto, tanto político, econômico e agora de saúde coletiva. Então, a gente, mesmo assim, mesmo a gente tendo consciência e pensando no quanto a gente tem que se fortalecer, sim, para romper com essas reproduções, a gente tem que se acalmar o coração de que a gente não está nas nossas mãos a solução de todas essas desigualdades, né? Então, eu vou de trás para frente, né? Então, pensar nessa busca ativa das crianças, pensar junto com a área da assistência social e da saúde, uma forma que a gente estejam prevenidos dessa possível contaminação, porque realmente é um risco, todo mundo precisa fazer isolamento social e a gente ainda precisa ir na casa das famílias para buscar os alunos, né? Então, a gente tem que pensar coletivamente, aí é um bom exemplo de trabalho coletivo que a gente precisa ter e intersetorial, né? Não só coletivo dentro da escola, mas intersetorial também. E aí, pensando nas desigualdades que um colega perguntou, então, se todas as escolas fossem públicas, se resolveriam as desigualdades, em absoluto. Não é essa a resolução. Embora eu tenha a minha defesa ferrenha
da escola pública, a gente não pode pensar nessa ruptura, assim, de modo instantâneo. E, para além disso, as desigualdades estão também entre as escolas públicas e no interior da escola pública. A desigualdade escolar, acadêmica, ela é proveniente de outras desigualdades, né? Da desigualdade racial, da desigualdade social, da desigualdade cultural, da cultura da família, né? Então, a gente não pode resumir a desigualdade só na escola. A escola, ela é um reflexo da sociedade, mas ela também compõe a sociedade. Então, a gente não pode dizer que se fossem todas as escolas públicas, isso se resolveria. Não a médio e curto prazo, de maneira alguma. Né? A gente precisa pensar de novo como uma utopia, segundo o Galeano fala, como um horizonte em que a gente precisa alcançar e a gente precisa olhar para esse horizonte para caminhar, mas não que isso resolveria todos os problemas da desigualdade. Se eu pensar assim, eu estou colocando nas costas da escola novamente a responsabilidade de resolver todos os problemas, de ser a redentora, de que se houver mais escolas e todas as escolas, uma escola em cada esquina, a gente não vai ter criminalidade mais, a gente não vai ter problemas com drogas, enfim, todos os outros problemas que permeiam a sociedade. Não é a escola que vai resolver isso, né? Ela vai formar pessoas, ela vai formar cidadãos, sujeitos, autores da própria história, autônomos e emancipados, mas ela não vai resolver todos esses problemas, né? E aí a angústia da nossa colega também sobre o que a gente está fazendo, se está sendo suficiente. Eu não sei te dizer se está sendo suficiente. A gente está, como eu já disse, né, trocando o pneu com o carro andando. A gente está fazendo o possível para que isso dê certo, mas a gente não vai saber de imediato se isso está sendo suficiente. Nem na sala de aula, presencialmente, a gente sabe se está sendo suficiente, né? Se a gente pensar na equidade, né, de dar oportunidade, de oferecer oportunidade diferente para aqueles que mais precisam, esse seria o caminho, mas distante, a criança, o estudante estando em casa, menos ainda a gente vai saber se está dando certo, né? Então, não tem como te responder se a gente está. Eu posso compartilhar com você, me solidarizar com você, tendo o mesmo sentimento de que será que o que a gente está fazendo é o suficiente? A gente que está na academia, né, estudando, pesquisando, a gente pensa, será que eu estudar, pesquisar sobre esse tema, eu vou auxiliar, eu vou ajudar os profissionais que estão lá na ponta segurando essa barra? A gente nunca vai saber. Aliás, nunca não. Eu tenho a esperança de que logo a gente vai saber, curto, médio prazo, se isso vai estar dando certo, né? Ou quando os resultados vierem, a gente vai poder saber se isso está dando certo ou não. E a avaliação, ela serve para isso, né? Se a gente pensar numa forma de avaliação atinente a esse novo formato de fazer educação, ela serve para isso também. Onde eu estou errando, o que eu posso mudar, o que eu preciso fazer de diferente. Então, ter sempre em mente essas reflexões, né? O que eu posso mudar, o que eu tenho que romper, o que eu posso continuar fazendo. Então, é isso. Eu compartilho da sua angústia. Eu não lembro o nome dela, mas eu compartilho desse sofrimento também. Será que a gente está fazendo o suficiente? Acho que é isso. Muito Peraí, que eu vou pôr obrigada. o fone de novo. Isso. Muito obrigada, maravilhosa, maravilhosa sua fala, né? A gente conseguiu passar uma tarde assim com bastante reflexão, né? E ao mesmo tempo discutindo um tema que, por mais que a gente discuta, ele nunca é esgotado, né? Totalmente, né? Então a gente te agradece, né? Ali no chat, muitas pessoas elogiando, muitas pessoas agradecendo, né? Gostaram muito da fala. Quero agradecer também as pessoas que participaram conosco. Tivemos aproximadamente 400 pessoas, né, nessa tarde, essas 2 horas, interagindo no chat, enviando questões,
contribuindo, né, colocando algumas considerações, então a gente agradece, né, vou passar para a Fernanda, para ela poder se despedir, e antes só para dizer, né, algumas pessoas perguntando sobre a lista de presença, então a gente vai colocar depois, isso, né, Fernanda? Daqui a pouquinho ela explica certinho novamente a questão da lista de presença, tá bom? Fernanda. Obrigada, Joselita, pelo seu auxílio, pela sua mediação, essencial nesse momento. Eu vou, um pouquinho antes da gente encerrar, eu vou colar ali o link da presença, mas de qualquer modo, todos que estão ouvindo, retornem nesse link, depois que a live vai ficar gravada, e aí lá nos comentários eu vou fixar o comentário, vai ter o formulário de presença. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso agora, e daí vocês podem entrar depois e preencher. Eu quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um e cada uma nesse momento, que é muito importante, é um assunto que realmente rende muitas horas, muitos dias e, quiçá, meses de discussão. É um tema que sempre surgem outras questões, né? E agradecer, então, essa oportunidade que a Universidade Federal, a Secretaria de Educação de Piraquara tem nos dado para compartilhar um pouco das nossas angústias também, das nossas possibilidades de reflexão, e o quanto esses momentos são essenciais, são importantes para a gente repensar, né, tudo que a gente tem feito até agora. E aí, mais uma vez, para finalizar mesmo, mais uma vez uma fala um escrito, na verdade, né, do Guimarães Rosa, que ele diz assim que a vida é isso, a vida é um rasgar-se e remendar-se o tempo todo. Então, quando a gente acha que está tudo bem, a gente está ali costuradinho, vem a vida e rasga a gente no meio de novo. Né? Então, é nessa forma que a gente vai vivendo a nossa vida. Mas a gente tem que continuar sendo otimista, realista, né? A gente precisa pensar na esperança o tempo todo nesse nosso desafio que é ser educadora na escola pública brasileira. Né? Então, eu agradeço do fundo do coração, obrigada, Jo, novamente, obrigada a todos, e aproveitem as próximas lives, tá bom? Um grande beijo, e, eu vou colocar o link ali da lista de presença lá nos comentários, tá bom? Para a gente encerrar por aqui, que já vai completar 2 horas, tá bom? Um beijo a todos, e força e coragem.